eles pegaram e falaram, vai embora, vai embora. Falei, eles falaram, né? Aí ele falou assim, não, vocês vão ganhar o dia, pode ir embora. Falei, é mais um crime de vocês, não pode pagar fiscal, nem delegado. Isso é crime, pagar é crime, paga com dinheiro roubado. Fiz, aconteci, mas não adiantou nada. A polícia veio e não me deu razão. A senhora estudou direito eleitoral também? Não, nunca estudei direito eleitoral. Mas esses dispositivos são conhecidos. Mas isso aí que todo mundo sabe. Né? Aí eu fiz, né? Bom, o meu trabalho... Como que é a sua... Ele, dentro da fundação do PT, ele também abrange os aspectos teóricos. Precisamente o socialismo petista. Que seria um socialismo que se distingue do socialismo real, da ditadura do proletariado, soviético, seria algo até de certo ponto novo, né? Porque o PT é totalmente novo. Ele não segue a cartilha de ninguém. A senhora se considera socialista? Eu acho que é um dever ser. A nossa ética é buscar o socialismo cristão. Eu acho que é um dever ser. Mas ainda na teoria é muito fácil. Mas incorporar isso na vida diária, não. Eu acho que uma sociedade que mata criança de fome, que mata pessoas de fome, não pode se dizer socialista, nem cristão. Eu acho que nós estamos caminhando para isso. Não, mas a senhora se autodefine como socialista, pregadora dessa igualdade, do ponto de vista mas acontece que político para eu pregar, econômico. eu tenho que dar um exemplo. Eu estou muito distante. Eu vivo favorecendo a minha família que tem dinheiro, ao invés de trabalhar para os pobres. Eu pago faculdade de medicina de um moleque, de um parente. Eu ajudo a faculdade de medicina de um outro, que tem pai e mãe médicos. Eu faço ações para minhas irmãs e minhas cunhadas que estão tudo bem de vida. Quando eu deveria estar na periferia trabalhando. Como é que eu sou socialista? Eu não sou. Eu acho que é um dever ser, é a ética que nós vamos chegar lá. Então, nesse sentido, a senhora também não considera o PT socialista? Eu considero o PT socialista. O PT o dever ser, a ética do PT é o socialismo. Mesmo só que hoje? Não há meios de implantar agora. Não há meios de implantar agora. Não dá, porque a sociedade ainda não está amadurecida. Olha, Bezerra de Menezes é um médico do Ceará, que era o médico dos pobres, que é o patrono da Federação Espírita Brasileira. Ele fala, nós não somos brasileiros. Brasileiros somos índios. Nós estamos construindo a nossa nação. Então o PT está construindo o socialismo. Não temos condição de implantar o socialismo, porque nós somos democráticos. E é a maioria que manda. E a maioria é energúmena. Não tem agora, no ponto de vista econômico, por exemplo, logo naqueles primeiros textos, mesmo antes da fundação do PT, se falava de uma sociedade sem exploração, sem patrões, sem a burguesia. A senhora acredita numa sociedade assim? Eu acredito sim que há, mas não para agora. Acho que a população não está preparada, como na Rússia. Eu já tive uma encarnação na Rússia no tempo dos czares. E a Rússia teve uma revolução maravilhosa. Só que, como a Revolução Francesa, não conseguiu se sustentar. Você acha que a Revolução Francesa implantou a igualdade, a fraternidade e a liberdade? Não, porque ela usou guilhotina para matar as pessoas. Por quê? Porque nós não estamos preparados. Mas é preciso que alguém se arrisque a mostrar, a ensinar. E esse alguém é o PT. Primeiro, na minha opinião, número 1 é o PT, número 2 o MST. O modelo cubano, a senhora gosta da Revolução Cubana? Bom, o modelo cubano seria o ideal se os Estados Unidos não tivessem embargos comerciais. Então, com os embargos comerciais, você é obrigado a canalizar para outro. Então, a terra não está ainda preparada para viver o socialismo. Mas eu acredito que nós vamos chegar ao socialismo. Bom, lá nos anos 80, quando o PT começa ganhou Diadema, né? Teve alguns vereadores, principal cidade
foi Diadema, a primeira. Foi o prefeito. Em seguida já teve São Paulo, teve Santo André. Gilson de Souza, Campinas, acho que foi mais pra frente, Gilson Menezes. E aí começam os debates, até porque teve muitos intelectuais da USP, a própria Marilena Chauí, muita gente. Começou o debate o que seria o modo petista de governar. E uma das coisas que muito se debateu e foi em relação a conselhos populares. Não sei se a senhora lembra desses debates, que seria uma espécie de descentralização do poder, de passar a administração, as decisões, né? Criar instâncias de decisões para a população. Essas ideias, a senhora lembra dos debates da época? Acha que era interessante, que seria uma via para a democratização? Acho muito interessante, mas eu acho que era preciso ter escola de formação. Era preciso, porque as pessoas usam como cabide de emprego. Tá. Entendeu? Eu acho muito difícil a gente conseguir. Você vê, teve eleição do conselho domingo passado. Os evangélicos estavam tudo lá. A moça, o casal evangélico, não conseguia votar. Ficou meia hora. Eu falei, minha senhora, eu preciso trabalhar. Teve festa na federação, eu tinha que trabalhar. Minha senhora, eu preciso trabalhar. Por favor, a senhora sai, deixa eu votar, depois a senhora volta. E a mulher... Não, essa urna está com defeito, essa urna está com problema. Falei, mas os outros votaram, minha senhora, por favor. Aí a moça falou, olha, nós vamos suspender, a senhora vai lá fora, vê direito o número e volta. Aí eu votei, ela estava um casal lá de evangélicos. Aí eu peguei e falei, que o pastor deu o número. Aí eu falei, olha, esse número está correto, porque eu conheço. Só que esse número não é desta, da Bela Vista, é da Sé. E se você vota na Bela Vista, você não pode votar nesse número. Mas se você quiser votar nos meus, aí ela olhou e falou, não é as pessoas que eu quero votar. Falei, mas pelo menos você ganha seu voto. Aí eu me convenci. Aí a outra veio, eu falei, em quem você votou? É nos mesmos meu. A moça, a outra votou. Aí eu falei, então, eu e ela ganhamos o nosso voto. Votamos na mesma urna que a senhora e que o senhor. E, no entanto... Qual que foi a escola que você não votou? Caetano de Campos. Aqui. Tá. Aí eu falei, mas melhor a senhora votar, senão a senhora vai lá, liga pro pastor. Domingo a senhora vai achar o pastor? Não sei, né? Ou então a senhora não vota, porque é obrigatório. Aí eu expliquei, porque a moça da mesa não podia ter falado isso. Isso ela podia ter falado, mas não falou. Tudo umas energúmenas. Aí uma da moça da mesa eu conheço. Aí eu falei, Lourdes, ela frequenta a federação. Lourdes, você já aposentou? Não aposentei, falta 2 anos. Falei, mas vai aprovar a reforma da Previdência agora, se falta 2, vai faltar 4, você vai ter que trabalhar. Aí eu não tô nem ligando, eu votei no Bolsonaro e eu trabalho 4. Olha, filho de uma égua. Bom, já nos finalmente, o que a senhora acha? É que você gostaria que eu tivesse me enfronhado mais, né? Eu nunca peguei diretoria, eu nunca... Entendi. Eu não sugiro. Mesmo no Congresso, tem aquelas enquetes, eu entro sempre no foco do Congresso e voto. Parlamentar, dou as minhas opiniões, alguns deputados até agradecem, mas eu não sou de criar aqueles partidos que eles criam. Você vota no fulano, vamos fazer um bloco para exigir tal coisa. Eu acho que nós não devemos ficar puxando a brasa para nossa sardinha. Eu acho que o problema é maior. Eu acho que nós temos que ter uma consciência. Certo. Bom, dentro desse seu ideal cristão, religioso, muito aprofundado e da igualdade, vamos supor a hipótese que a gente assuma o próximo governo, né? Ué, não é possível que queira essa desgraça de novo, né? Acho que tem limite para querer sofrer. O que o PT pode fazer de diferente, assim? Enfim... Meu Deus, da misericórdia. Diferente do que ele fez, eu acho que o PT tem capacidade para fazer melhor. Muito mais e melhor. Tem. Só que eu fui convidada para ser candidata a prefeita na minha cidade. Eu estava morando lá quando meu pai morreu. E o moço PDT me convidou. Mas aí você teria que ir pro PDT, né? Não, eu do PT. Dava apoio para mim. É um fazendeiro lá. Aí eu falei, olha, é besteira a gente querer o poder. Eu não vou querer. Eu não tenho capacidade de lidar com aquela camarilha de rato que tem lá. Eu vou ter que brigar com todos. Como que eu vou mandar embora um funcionário efetivo? E como que se educa um corrupto?
Como? Se eles se combinam e um protege o outro e ficam contra você. Não é fácil. Por isso, você não viu na Itália, tinha assumido um ministro do PC do Partido Comunista na Itália, não ficou nem um mês, derrubaram. Agora não lembro o nome dele. Porque não dá. Eu falei, é preciso dar formação para as pessoas, mas o conhecimento não dá consciência. Então, há que amadurecer mais gente que queira o que nós queremos. Porque não dá. Aí, ganhou o PMDB. Aí o PMDB, a senhora não vai embora daqui não, que eu vou dar a minha secretária. Eu? E esse secretário do PMDB, não. Apesar de que ele era um homem bom. Mas eu não. Vim embora, voltei para São Paulo. Meu pai morreu, eu estava cuidando da minha mãe, e aí fiquei 1 ano só e vim embora. Não ia ficar lá. Então, eu acho que o PT tem condições, sim. Só de que... fazer mais. E o futuro sem Lula? O PT vai conseguir? Claro! Lula é nosso ícone, nosso modelo eterno. Vivo ou morto, ele é nosso modelo. Tal como Che Guevara, tal como Marighella. E a gente vai saber se reinventar, inclusive sem... Lógico, pautar nas pegadas dele. Não precisa ele estar aqui. É claro que nós queremos ele. Todos os dias eu faço oração 3 vezes no dia. Para ele, para os detratores, para os apoiadores, para os perseguidores, para os caluniadores, para os julgadores. Até pro Moro. Todos os dias. Todos os dias. Eu faço. Bom, mas aí, enfim, escolhe pelo menos um segmento, uma onde proposta. Poderia se melhorar? Onde poderia se melhorar? Formação, você não falou? Educação? Eu acho que, assim como o Lula instalou as universidades federais e os colégios técnicos federais nos assentamentos, e os assentamentos têm já uma formação muito boa, eu acho que era preciso expandir isso. Porque quem que dá aula na Universidade Federal? Dentro dos assentamentos? São os professores concursados, que não têm compromisso nenhum com o movimento, nem o PT, nem o MST. Então, o que nós devíamos fazer? Dar formação para essas pessoas do MST, para eles formarem o MTST, por exemplo. Porque o MTST é só reivindica para si. Nós não podemos pensar só em nós. É claro que eles precisam. Eu os ajudo. Mas é preciso expandir. Entendeu? Por exemplo, tem a Universidade Federal. Não sei se você já visitou algum assentamento. Já. Então, tem a Universidade Federal, tem colegial, tem pós-graduação, tem tudo. Mas não expande dali para fora. Você entendeu? Por exemplo, se fundasse uma extensão num colégio no meio da favela, sabe que a gente não conseguia? Porque outro dia eu fui lá em Curitiba, nós levamos 150 pipa, escrito Lula livre. E nós íamos soltar para o Lula ver de lá de dentro, porque ele não vê. Aí não deixaram, a polícia não deixou. Então nós fomos na favela levar as pipas. Chegamos lá, penduramos as pipas, levamos som, fomos falar com as pessoas. Eu fui vestida de freira. Sabe por quê? Primeiro para chamar atenção. Porque a direita, ela boicota o nosso movimento. Então eu vou sempre vestido de índio, de freira, de cigana, para ser Sim, não chamar atenção. Né? O ridículo. Chama atenção pelo ridículo. Eu saí no portal da IG, no portal da UOL, por causa do ridículo. Aí eu fui vestido de freira. Chegando lá, nós fizemos uma reunião e tal, e aí eu pedi para falar. Aí falei que a miséria, você não acredita, a miséria da favela. Meu Deus. E era perto da prisão? É perto, nós pegamos, um cara nos levou, 2. Tinha a senhora e mais quantos? 8 pessoas, acho que 8 ou 10. E 150 pipas. Para dar para as crianças. Aí as crianças vieram tudo pedir pipa, mas a gente queria dar um up, falar. Aí fizemos uma reunião, tudo, fizemos música, levamos som, aí eu pedi para falar.
Aí eu falei, olha, a miséria que a gente vive, me incluir, né? É porque nós não sabemos votar em Bolsonaro, votar no Ratinho. São pessoas muito ricas, que nunca pensam nos pobres. Falei que nós precisamos mudar a nossa maneira de ver as coisas e tal. Mas, falei assim, as mães têm que ensinar os filhos a fazer uma oração. Falei também de Deus, né? Porque eu sou muito religiosa. Falei, eles deixaram. Aí, quando eu acabei de falar, que eu pus o microfone, veio uma professora universitária que estava com a gente, pegou no microfone e começou a falar com uma linguagem muito mais técnica, muito mais política, muito mais convincente. Aí veio o moço da favela, tomou o microfone dela e falou, política aqui não vem falar mal de Bolsonaro, porque nós somos tudo Bolsonaro. Meu Deus. Aí ela ficou chateada, nós também. Bom, aí ela saiu, uns 5 saiu junto com ela e os outros ficaram lá para acabar de entregar as pipas e brincar com as crianças. Aí eu expliquei para ela, nós não podemos ignorar. Eles querem fazer o serviço sujo para a direita, porque o Bolsa Família não enriquece ninguém. Agora, fazer o serviço sujo, virar um Queiroz da vida, um ajudante do Queiroz, ele fica rico do dia para a noite. O que ele quer é isso. Então, para ele está pouco se importando. Se vai tirar da boca das crianças, se vai tirar da escola, 8 bilhões da escola que o Bolsonaro tirou. O que me importa? Eu quero ascensão fácil, rápida, e é a direita que me dá. Direito. Mas essa é a mentalidade dessa pessoa do microfone que tirou de vocês, não é da maioria da favela, né? Ou não? Bom, eles pelo menos não reclamaram. Ninguém defendeu você. Não. Mas tinha muita gente? Eu tinha levado uns doces, bala, dei para as crianças. Muita gente que tinha um bar, nós ficamos em frente do bar, e eles saem como rato da toca, da buraco. Eles foram saindo para ouvir, porque tinha música. E aí eles fizeram isso. Aí eu falei, nós não podemos ignorar, porque nós temos comida. Eles não têm. Agora, são só os favelados que fazem o serviço sujo? Queiroz era favelado? Eu tenho um cunhado que fazia serviço sujo para o barquinho Xedide. Ele não arrumava emprego de jeito nenhum. Ele foi mandado embora do Banco do Brasil, deram um desfalque no Banco do Brasil e acusaram ele. Ele prestou concurso de motorista na Câmara, um cara que é formado em ciências contábeis, que fala alemão, mas não arrumava emprego, morava em Campinas. Aí o Xedide era o presidente da Câmara, logo pôs ele era um hacker no computador, pôs ele para administrar os bens particulares dele. E pagava ele com bolo assim, ó, de vale refeição e vale transporte. Nós íamos lá em Campinas e levávamos gente nos melhores restaurantes. Pagavam. Tá certo. Então, eles querem isso. E outra, o Xedide tinha uma importadora de carro dos Estados Unidos e importava no nome dele, no nome da mulher, no nome da minha cunhada, no nome das crianças. Para terminar, eu tô com uma curiosidade agora, que é a seguinte. Eu conheci a senhora militante, que foi isso que eu narrei no começo. Agora eu tô conhecendo uma outra pessoa, né, quem tá assistindo, que é muito sensível, muito religiosa. Pode cortar tudo que eu falei que não interessa. muito religiosa, muito, né? Mas que não abre mão de ser petista. Então, a minha pergunta era isso. Na sua cabeça, essas duas coisas se combinam, o espiritismo e o petismo? Na minha opinião, as duas têm a mesma finalidade. Melhorar a vida. Mas, por exemplo, a senhora amanhã vai ter uma palestra. Não necessariamente a senhora vai falar de PT, nada, de política. Não, lá eu não falo de PT. Como no PT eu também não falo de espiritismo. Entendi. Eu não falo. Mas na sua cabeça é a mesma coisa. Eu vou vestida de freira. Na minha cabeça, ambas estão caminhando para a melhoria do mundo. São as duas instituições que lutam para a melhoria do mundo. Tanto é que eu ajudo financeiramente as duas. Tá certo. Eu ajudo financeiramente, eu trabalho como uma escrava. Sábado eu trabalhei o dia inteiro, eu levantei 5h30 da manhã, trabalhei o dia inteiro no Hospital Espírita, saí de lá 7 da noite, aí fui almoçar no shopping, 8 horas da noite, e vim para casa. No dia seguinte levantei às 6 horas, fui votar 8 horas da manhã, estava na porta do colégio para votar e trabalhei até às 8 horas da noite na festa da federação. E eu tenho 72 anos. E eu não fico cansada.
Para trabalhar, não. Eu acho que a única coisa que a gente leva desse mundo é o produto do nosso trabalho. Então, eu trabalho. E na minha opinião, embora dentro do PT está cheio de gente que é ateu, eu sou ateu, eu respeito com toda atenção, mas é bom. Mas é bom. E dentro do espiritismo, eu sou Bolsonaro. A grande maioria é Bolsonaro. É direita. Mas eu aproveito os momentinhos para conversar, para falar. Não fico falando de boa. Abertamente. Para não criarem um bloqueio, né? Para não ofender. Mas, por exemplo, outro dia uma colega que é ultra Bolsonaro mandou assim no nosso grupo do Zap. O que vocês acham que estão falando que os espíritas são culpados pela destruição da Amazônia que está sendo feita no governo Bolsonaro? Aí a nossa dirigente falou em público, era para responder no Zap. Aí eu respondi assim, falei, destruir a Amazônia não é tão grave quanto cortar o remédio de diabetes e remédio de câncer. Eu falei, o espiritismo está cheio de asilos que nós pegávamos o remédio lá. Remédio de câncer custa 17 mil. Você imagina se tem 5 velhos com câncer. Aonde que nós vamos arrumar dinheiro? Esse é um crime muito maior. Eu respondi isso. Aí, quando nós chegamos na reunião, a nossa dirigente falou, gente, vocês não podem culpar o Bolsonaro, não é ele que está pondo fogo na Amazônia. Difícil, né? Ligar as coisas uma coisa a outra, né? Aí eu peguei e falei, mas eu deixei de comer carne desde que começou a pôr fogo na Amazônia. Porque ele liberou para matar índio, para tirar a terra dos índios. Ele falou, no meu governo, o índio não vai ter 1 centímetro de terra. E a Amazônia tem índio. Falei, nós temos aí o espírito de Miramês, que é um espírito que dita para nós, tem uma história da vida dele, um moço que reencarnou desde o tempo de Jesus, milionário, europeu, veio aqui no Brasil como juiz tributarista e foi morar na Amazônia, no meio dos índios, doou tudo que ele tinha. Eu falei, veio ajudar os índios. Então, nós temos o exemplo do Miramês, que eles conhecem a história do Miramês. Não dá para mim contar para você, se quiser. Claro, não, mas... É uma história longa. Um espírito que viveu no tempo de Jesus e que veio aqui para o Brasil, ele era espanhol, quando no governo do rei Felipe IV, que morreu Dom Sebastião, e aí Espanha e Portugal ficou um bloco só, o Brasil era colônia de Brasil, Portugal e Espanha, na década de 1600. Ele veio para cá, chegou aqui, ele abandonou o cargo, vendeu tudo que ele tinha, doou para os pobres e foi morar com os índios, foi defender os índios. Então nós temos exemplo dentro do espiritismo. Então, o que eu fiz? Nunca mais eu comi carne. Eu não como. Agora eu só como peixe e camarão e outras coisas. Tá certo. Aí já indiretamente eu fico falando, né? Estamos todos evoluindo, né, companheira? Muito difícil. Todo mundo. O final é igual para todo mundo. Muito. Uns vão demorar mais, outros menos. A nossa fatalidade é a felicidade. Ninguém foge. Só que o que nós precisamos é eliminar do nosso coração o ódio. Apesar de que a gente vê, o Moro é um verme. Ele não tem. Ele nunca passou no exame de magistratura. Ele ganhou um cargo para ficar na fronteira liberando o tráfico de drogas para o Aécio e o Fernando Henrique e o Serra e o Aloísio. O Aloísio foi meu colega de infância. E pegaram 400 quilos de cocaína na fazenda dele. Você estudou com o Aloísio ou não? Aloísio não? Ele se formou antes de nós. Tá. Mas ele é nosso amigo. Da onde que veio o dinheiro para ele comprar tantas fazendas que ele tem? Tudo roubado. Da máfia dos fiscais, as máfias aí que o Serra implantou. Bom, eu conversei aqui com a companheira Ana e como o tempo passou rápido aqui, hein? Eu poderia ficar conversando a noite inteira. Falo mais que a mulher da cobra. Falamos do PT, falamos do espiritismo, falamos de reencarnações. Foi uma delícia esse papo. Eu só tenho a agradecer, não só pela sua história de militante, mas sobretudo pela sua atuação presente, né? Tanto como espiritualista, quanto como a senhora mesmo falou, né? Obrigado. Duas coisas separadas, mas que estão não difere de você. Se juntam. Porque você tem o coração muito melhor. Não, eu só estou ouvindo. Como eu disse, eu ficaria aqui
A noite tem ainda mais uma musiquinha suave dessa. Mais uma cervejinha? A gente brinca o marido dela ali. Muito obrigado, gente. Obrigado, dona. As outras